Então, sou o Gustavo Teodoro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre React Native, que é uma tecnologia, um framework do Facebook para desenvolver aplicativos para Android e iOS de modo nativo, né? Eu vou explicar um pouco mais o que é isso. Quem não está muito familiarizado com esse universo aí, a gente vai poder conversar um pouco mais. E assim, eu queria trazer também um pouco da ótica sobre a perspectiva de projetos open source, porque ele é um projeto open source. Eu acho importante a gente falar sobre isso, sobre o uso do open source, sobre a contribuição. Então vai ser um papo mais sobre isso mesmo. A ideia é a gente trocar ideia, então podem interromper se tiver dúvidas e, enfim, no final a gente pode abrir para perguntas também. Vou contar um pouquinho sobre a minha experiência e sobre alguns projetos e aí vocês podem tirar dúvidas no final e a ideia é ser mais uma conversa mesmo. Beleza, então vou começar contando um pouquinho sobre mim, assim. Eu sou o Gustavo Teodoro, enfim, aqui tem um pouquinho da minha história que eu tento juntar tudo num slide, assim. Então, eu me formei na Oi Kabum, aqui em Belo Horizonte, há quase 10 anos atrás, era um projeto social. Me formei em desenvolvimento web, foi quando eu comecei a ter mais contato assim, com esse universo de desenvolvimento. E aí, depois, em seguida, eu fiz uma graduação na PUC Minas, em produção multimídia, que nem existe mais esse curso lá. E, posteriormente, também fiz uma pós em desenvolvimento de aplicações web pela PUC Minas também. Bom, aí nesse tempo, trabalhei na IC aqui em Belo Horizonte, foi mais ou menos onde eu comecei, né? Acho que, enfim, passei por vários lugares, mas esses foram os mais importantes, assim, que eu fiquei por mais tempo, que eu trabalhei em muitos projetos e marcaram mais, assim, a minha carreira. Na Lapsaro também, acho que todo mundo que deve conhecer, né? É horrível quando eu vou falar no Rio e ninguém sabe o que são essas coisas. Como assim, cara? É muito importante. E na Super Uber, que é uma empresa muito legal lá no Rio de Janeiro, que eles trabalham muito com arte e interatividade. Eles são muito fortes em projeção mapeada, então eles têm uns projetos assim. É uma empresa de um cara muito louco lá, que ele é primo do Elon Musk, e ele mora no Rio, e ele pira assim de fazer umas coisas. Então, o Museu da Manhã, não sei se alguém já teve a oportunidade de conhecer lá no Rio de Janeiro. E então, muita coisa do Museu da Manhã foi a galera da Super Uber que fez. Vários museus pelo Brasil inteiro, eles que fazem todas as partes interativas e tal. Já fizeram um projeto com a Beyoncé para uma apresentação na ONU, assim. Tem um vídeo bem famoso da ONU, uma apresentação da Beyoncé na ONU que eles fazem uma projeção mapeada assim atrás dela e o palco começa a desabar, assim, muito irado assim, o trabalho dos caras. Enfim, aí eu trabalhei lá por um tempo também, trabalhei na Huge, que é uma agência focada em experiência do usuário. Enfim, é uma agência com sede no Brooklyn, que tem escritórios aí espalhados pelo mundo inteiro. E até 2016, né, tinha escritório no Brasil, eles fecharam recentemente. Na verdade, foi no final do ano passado, até 2017. E, enfim, é uma empresa super legal também, que trabalha para grandes clientes como Google, Apple. Então, eu trabalhei por muitos projetos legais lá também. E agora, atualmente, eu estou no Zoom. Não sei se alguém aqui já usou, se conhece, sabe o que é. É um produto de comparador de preço, né? Então, um jeito mais fácil de explicar é falar que é tipo um Buscapé. Isso vai pro ar, sacanagem. Não, inclusive a empresa nasceu era o Buscapé, na verdade, era o mesmo grupo, e aí depois eles se dividiram, e aí nasceu o Zoom nessa divisão. E aqui são algumas das pessoas assim que eu trabalhei junto. Isso aqui é só front-end, cara, porque assim, né, trabalhei com muita gente que me ensinou muita coisa, mas eu acho muito importante também. Eu acho que mais do que os lugares que eu passei em termos de formação acadêmica, etc., e as empresas, eu acho que o que conta pra caralho também são as pessoas, né? Então, isso aqui é só de front-end que eu conheço, então se vocês estiverem precisando de front-end aí, eu tenho o telefone dessa galera toda.
E, enfim, acho que todo mundo aí me ensinou coisa pra caralho e, enfim, um pouco do que eu vou falar com vocês hoje aqui é meio que muita coisa dessa galera aqui. Vitorino, tá ali. Então, aí vamos conversar um pouco sobre open source primeiro, antes da gente entrar no nosso assunto principal aqui, né? Aí, para falar disso, eu acho que a gente pode começar contando uma historinha, por vários motivos. Um deles é que a gente se encontra aqui tem 1h30, então eu vou falar bastante. E acho que é bom para contextualizar também. Então, o Brasil foi descoberto em... Sacanagem, não é? Enfim, eu acho que a gente tem histórias de open source e aqui eu não vou ficar colocando os pontos principais, nem falando, tipo, cara, esse foi o primeiro projeto, mas eu quero falar um pouco sobre os mais importantes, assim, né? E aí, lá em 1991, a gente tem o Linux, assim, já tinha uns rabiscos um pouco antes disso, mas esse é um cara muito importante porque o Linux é um sistema operacional totalmente open source. Em cima dele foram criados vários outros sistemas, né? O Ubuntu, como é mais famoso, enfim, o próprio, sei lá, o próprio macOS, mas enfim, tem muita coisa, né? O Android foi baseado nisso, enfim, é um projeto muito importante e é um projeto open source. Assim. Todo mundo sabe aqui o que significa ser um projeto open source? Acho que eu posso explicar um pouco. É isso, assim, né? Ele é um projeto de código aberto, ele enfim, não necessariamente, mas o que caracteriza assim, um projeto desse é que todo o código dele é aberto, no sentido que você pode ver tudo, assim, né, como que funciona tudo por trás ali, e você pode também modificar aquilo, dependendo da licença, né, obviamente, e criar o seu próprio projeto em cima disso. Então, é assim que surgem outros tipos de sistema operacional, porque eles pegam o Linux, modificam e lançam outro, né? E nada te impede também de modificar isso e vender, né? Também, de novo, dependendo da licença. Então, existem vários produtos que surgem a partir disso e aí as pessoas vendem. Então, mais ou menos isso. Assim, o código é aberto, você consegue ver o código-fonte daquilo, você consegue trabalhar em cima, modificar e até entender mais a fundo mesmo como que funciona tudo. Assim. Tá, aí, enfim, acho que eu vou soltar algumas coisas aqui e depois mais pra frente, acho que quando a gente for falar um pouco de React Native, isso vai fazer um pouco de sentido, né? Mas aí um pouco antes disso aqui, né, de 1994, a gente tem lá o surgimento da internet e a gente tem aquele cara lá conhecido, o Tim Berners-Lee, que foi basicamente o cara que começou a desenvolver essas coisas, né, HTML, etc. E esse cara propõe, assim, em 1994, a criação do W3C. Pouco antes disso, ele tinha desenvolvido o primeiro navegador para a web. Primeiro navegador que você conseguia acessar sites, etc. Na época ainda estava tudo muito nascendo, né? Então você escrevia ali HTML e depois você rodava aquilo no navegador e você conseguia ver aquele projeto. Cara, qual que foi o problema disso? Assim, começaram a surgir vários navegadores e cada um estava desenvolvendo o seu próprio. E aí não tinha uma padronização. Cada um escrevia o código do jeito que queria e o navegador de cada um lia e interpretava aquilo do jeito que queria, então começou a virar uma coisa um pouco caótica, assim. E ainda é caótico. Mas nessa época, esse cara propõe a criação do consórcio chamado de W3C. Que basicamente é um consórcio que tenta criar padrões, definir padrões para a web. Assim. Acho que todo mundo aqui que trabalha com produto digital já sofreu, e há um tempo atrás, hoje nem tanto, com o Internet Explorer, né? Que às vezes você tem que fazer um simples site e no Internet Explorer essa coisa não funciona. Nisso a gente, né, assim, acho que há um tempo atrás a gente sofreu muito mais com isso nas versões do Internet Explorer 7, 8. Isso porque a Microsoft, mesmo existindo esse consórcio, ela nunca, quer dizer, agora ela está seguindo muito mais, mas ela nunca teve muita preocupação com isso.
Porque no início da internet acho que foi muito assim, né? As empresas tinham as suas ideias privadas ali e elas queriam fazer do jeito delas. Então a Microsoft acreditava que era mais importante você desenvolver um código que lesse do jeito que eles achavam melhor, e era isso. Assim. Então, alguns códigos que já estavam padronizados pela W3C não funcionavam no Internet Explorer. Eles Eles tinham um mercado muito grande também, então eles se acharam no direito de poder fazer do jeito que eles acreditavam, né? Isso a gente viu que mais tarde eles acabam se ferrando um pouco por causa disso. Né? Porque as pessoas estão buscando umas coisas mais atualizadas, que já tem coisas funcionando com a W3, e aí começa, né, surge aquela ideia do... Enfim, tem várias histórias sobre guerra dos navegadores, mas a gente lembra daquele período onde o Firefox cresceu bizarramente. Assim. Enfim, aí com a internet a gente tem vários projetos. Um projeto open source muito importante para a história assim, do desenvolvimento é o PHP, né? Todo mundo já deve ter usado o WordPress, sabe o que é o WordPress, e hoje em dia, acho que ainda assim, a maioria da internet ainda é construída em cima do WordPress. O WordPress é um CMS que foi feito em PHP. Essa linguagem foi um cara, né, tem toda a história dela, acho que eu não vou me aprofundar aqui, mas um cara que queria criar umas páginas dinâmicas e ele começou a escrever uns códigos lá e botou isso na... Deixa eu falar. Mas o open source também serve para linguagem? Tem linguagem que não é open source, porque PHP é uma linguagem. Sim, é uma linguagem. E PHP é uma linguagem open source ou não? Sim, é uma linguagem open source no sentido que esse cara criou no início e depois várias pessoas foram contribuindo com aquilo ali, né? Porque tem linguagem que não é. Uma boa pergunta, tem? Recentemente a Microsoft abriu o código do C#, mas ele não era. Antes ele era proprietário. Tecnologias, geralmente da Microsoft, são proprietárias e eles vêm num movimento de abertura disso, porque hoje, nos dias de hoje, não dá mais para ter esse tipo de coisa, mesmo porque você tem uma comunidade inteira de desenvolvedores trabalhando para melhorar e etc. Enfim, isso é um movimento recente na Microsoft, mas existem algumas linguagens que são proprietárias. Mas assim, como isso deve ser muito pouco, né? Acho que só sabendo dessa agora. Porque quanto maior o projeto, assim, é mais difícil você pensar que uma empresa vai manter aquilo, né? Tem uma pergunta crítica sobre open source. Pode falar. Desculpa, mas não é uma solução barata para as empresas testarem a própria linguagem? Aí você fala assim, isso aqui é open source. Vai lá, galera, testa aí de graça, porque se eu precisar montar uma equipe do tamanho do mundo para testar essa linguagem, vai sair muito mais caro. Eu acho que tem essas abordagens, né? Mas eu acho que os benefícios que a abertura de uma tecnologia traz, ele compensa isso. Por exemplo, o Red Hat, que é uma versão do Linux, ele sempre foi pago. E ele tem distribuições gratuitas, que é o CentOS e tal, são outras distribuições que são derivantes da Red Hat, que é paga, mas que são gratuitas. E aí o que eles fazem? Eles liberam isso, entregam um benefício para a comunidade e em troca testa, ajuda a divulgar e por aí vai. Entendeu? Então, ele dá acesso a uma tecnologia que inicialmente era proprietária, com algumas limitações, obviamente, e em contrapartida a comunidade devolve para ele uma ajuda para debugar, para fazer melhorias, etc. Tem gente que tira proveito dessa boa vontade, mas isso não é muito comum, assim. Não é uma coisa que são exceções. A própria urna eletrônica disponibiliza os códigos também para as pessoas poderem testar e verificar se tem algumas falhas. Tanto que o principal crítico dela, que é o Aranha lá da USP, ele fez uma tentativa de ataque de 5 dias e não conseguiu poder atingir a urna. Então acho que tem esses benefícios também. Antigamente tinha, até, não sei se eles ainda fazem, né? Mas o governo fazia até meio que uns desafios, assim, pra galera. E aí era um final de semana, assim, cheio de hacker, louco, que botava até... fazia como chama aquela coisa no computador que a gente joga... overclock pra... que você bota hidrogênio, né? Você, sei lá,
o computador desenvolver mais e usar a capacidade máxima dele, assim. Então você pega uma placa de vídeo já foda, uma memória RAM muito foda, um processador foda, e aí você basicamente mete hidrogênio no computador para ele conseguir a capacidade máxima dele, assim. E resfria muito. Principalmente em países tropicais, que a temperatura, o limitador da maior parte de alguns componentes é o calor. Então, por exemplo, você tem um processador que é 4.0, ele pode ir fácil, com um bom overclock, ele pode ir fácil a 5.1, 5.6, mas devido ao calor, ele tem um circuito de proteção que faz com que ele desligue. Se você consegue resfriar isso, ele não vai atingir o limite dele de calor e ele não vai desligar. Então você consegue tirar mais do processador, da placa de vídeo, etc. Isso é o overclock. E aí a galera fazia isso, assim, para tentar quebrar a segurança da urna eletrônica, porque se você conseguisse, você ganhava um prêmio do governo e tal. Enfim, isso é legal, assim, de ser open source. Eu não entendi muito bem sua pergunta. Você fala para as empresas testarem em qual sentido, assim? Porque, por exemplo, se você é uma empresa, você cria uma linguagem, um programa. Sim. Se eu tiver que testar isso internamente, eu vou ter que contratar a equipe, eu vou ter que montar uma estrutura gigantesca para fazer todos os testes internos. Sim. O que é mais fácil e mais barato? Eu abro a linguagem, deixo todo mundo testar livremente, e aí eu tenho um programa que ele vai ter menos bug e vai ter sido testado por uma comunidade gigantesca por um preço de graça. Mas Então, Sim. a empresa... o projeto open source só consegue adesão em massa para acontecer isso se ele estiver entregando alguma coisa Ele já é muito que as pessoas vão utilizar. Ninguém vai testar o projeto simplesmente por testar e, né, então ele já tem que estar entregando alguma coisa muito boa para que a pessoa utilize ela e possa dar um feedback para melhorar aquilo que ele já está tendo um benefício. Então acho que assim, os projetos open source que começam a ter algum sucesso são justamente porque eles já estão entregando alguma coisa que faça sentido para aquela pessoa. A empresa já teve que investir muito para conseguir aquele nível de qualidade. Exatamente. Às vezes ele está pagando para uma empresa e ele vai conseguir uma coisa um pouquinho pior, mas com um custo muito mais baixo. Então ele fala, eu vou adotar isso aqui e vou ajudar esse cara a chegar no nível daquela empresa. Né? E aí ele... E, cara, assim, é um ponto de vista, mas dificilmente uma linguagem, ela chegaria por exemplo, o PHP chegaria no nível que ele é hoje se uma empresa estivesse desenvolvendo, né? É bem difícil, cara, porque, assim, o número de pessoas desenvolvendo isso, assim, é muito grande. E, claro, pode começar uma iniciativa por uma empresa, como foi o caso do React Native, mas hoje em dia, tipo, várias pessoas são beneficiadas com isso também. Então, eles abrem mão de ter aquela exclusividade deles, que é uma coisa que no início, né, da computação, da internet, as empresas ainda tentavam fazer isso. Então, vou criar isso aqui, é meu, vou criar isso aqui, é meu, ninguém mexe. Só que eles viram que isso é muito caro de se manter, assim, você tem que ter milhares de desenvolvedores e quando você joga isso open source, você tem isso de forma gratuita e espontânea, assim. E claro, como ele disse, se você está trazendo algum valor para a comunidade, é óbvio que as pessoas vão se interessar, se engajar mais e desenvolver em cima daquilo. Então, o PHP não seria o que ele é hoje, eu acho, se fosse uma empresa e só desenvolvedores de uma empresa escrevendo aquele código. E, enfim, mas nesse caso aqui foi um cara mesmo, qualquer, ele não era nenhuma empresa, só um maluco que estava cansado de... também nos servidores Linux, né? Porque na época, no início da internet, tinha muito servidor Windows, né? Sim. E aí, os caras meio que tentaram investir numa opção paralela entre os servidores Linux com linguagem PHP e eu acho que foi uma coisa que barateou, porque que alavancou, assim. É muito caro você ter um servidor Windows, né, para poder... Sim. Você tinha que pagar licença, né, mas por tudo... enfim, isso foi... Um projeto pega carona no outro, né? Sim, com certeza. Principalmente o Linux, assim, cara, tipo, é o que eu falo com as pessoas, tipo, eu pergunto... agora eu estou usando muito Mac, assim, foi muito por causa do React Native, mas eu sempre tentei usar Linux. E aí eu perguntava para as pessoas se elas usavam Linux, a maioria falava que não. E aí eu perguntava, cara, mas você abre o Google, você pesquisa coisa no Google, então você usa Linux, porque aquilo é rodado em cima do servidor Linux. Assim. Então o Linux, principalmente, assim, ele é essa soma, assim, de várias coisas que se constroem em cima dele, assim, né?
E aí esse cara foi um maluco, assim, que ele tava cansado de abrir o Dreamweaver lá e ter que colocar 300 fotos, botão next, ter que salvar um HTML para cada um, né? Ele falou, cara, deixa eu tentar fazer uma coisa dinâmica. E aí foi um maluco lá. E aí agora o negócio é gigante, né? Suporta quase a internet inteira. Assim. Tá, e aí nesse tempo a gente teve todos os navegadores, né? Assim, aquela história do Netscape, Internet Explorer, enfim. Não sei se vocês sabem muito, esse é um projeto open source que eu particularmente assim, sou muito fã. Eu uso até hoje, faço parte dos 0,2% que usam o Firefox ainda. Mas a história desse cara é que ele fazia parte de uma empresa que tinha como ambição desenvolver um navegador, né, que era Netscape. Na época, o Internet Explorer ele meio que dominava, assim, eles faziam um jogo meio injusto, porque isso já vinha instalado. Enfim, rolou uma guerra na época, assim, com Netscape e Microsoft. Assim. Foram um grupo de pessoas pequenas, assim, que começou a desenvolver esse cara e depois a empresa ficou gigante. Enfim, eu estou bem resumindo, tá? Tem um documentário de 1h30 sobre isso. E no final a Microsoft, enfim, consegue matar os caras, assim. E aí, o que acontece, né? Tipo, falha uma empresa gigante, que estava construindo um navegador, e sobra um tanto de dev desempregado lá, sem muita coisa que fazer. E aí eles já estavam desenvolvendo uma nova versão do Netscape. E aí eles decidiram por eles mesmos, falaram, cara, vamos nos juntar aqui e desenvolver um navegador com esse código que a gente já tem. E aí esse bando de devs se juntou e criou o Firefox, né? Criou a Mozilla lá, né? E hoje a Mozilla é muito importante, gente. Sério, vocês não sabem a importância que a Mozilla tem no mundo da web, assim. Cara, eu costumo falar que os caras são quase o Greenpeace da internet, assim. Porque hoje a Google e a Apple tentam dominar isso e fazer com que que tudo siga o caminho deles, que seja tudo privado. Se fosse pela Apple e a Google, assim, tudo estava passando por uma loja deles, não sei o quê. E esses caras, a Mozilla faz um trabalho muito importante. Assim. Eu conheço um pouco do trabalho dos caras, conheço algumas pessoas no Brasil que trabalham para a Mozilla. Você ouve sobre o trabalho deles, eles fazem um estudo, uma análise sobre a internet, todo ano eles disponibilizam isso. E é muito louco, assim, eu conheço uma galera que fez um trabalho no Rio, lá numa comunidade, que eles tinham a Mozilla fez uma parceria com uma instituição aqui no Brasil e eles queriam ensinar as pessoas na comunidade da Rocinha a usarem a internet, né? E era engraçado, assim, porque eles chegaram lá e aí, enfim, eles alugavam uma house no meio da comunidade e aí eles ensinavam as pessoas a mexerem e aí falava, tá, vamos lá, vocês têm e-mail? E aí todo mundo falava, não, a gente não tem e-mail. Tá, mas você tem Facebook? Aí todo mundo, a gente tem Facebook. Então, enfim, então você tem todo um trabalho dos caras de conseguir explicar o que é isso, e contextualizar. E é bizarro, assim, você vê o relatório que a Mozilla disponibiliza anualmente, assim, cara, partes do mundo e uma população muito grande acredita que a internet é o Facebook. Isso é muito perigoso, assim, né? Enfim, então eu costumo falar que esses caras são meio Greenpeace, assim, da internet. Uma coisa muito importante por exemplo, esse é um dos vários projetos em que o fato de ser open source não impede que haja uma equipe de desenvolvedores trabalhando. Um Belo Horizontino, chama Guilherme Medeiros, ele trabalhou na Mozilla por muito tempo. Entendeu? Então, assim, ele não quer dizer só porque é open source não há ali um investimento e etc. Sim, Todo mundo hoje pode chegar e baixar o Firefox sem pagar nada, entendeu? E do mesmo jeito, por exemplo, a gente ficou super feliz quando veio o Uber, veio o 99, porque a concorrência ela é necessária também na internet, entendeu? A gente precisa ter outros players para a gente poder haver um equilíbrio, porque senão os grandes players como Microsoft, Apple e Google, eles vão ditar as regras. Entendeu? Se você tem ali um movimento meio de revolução e etc., que é um dos motes do Firefox, isso é muito importante para o equilíbrio de um ecossistema. Sim, E um exemplo disso, assim, inclusive como as empresas usam essas coisas, o Firefox ele sempre foi aberto, porque esses desenvolvedores decidiram abrir o código do Netscape na época. Então, desde a sua primeira versão, ele sempre foi totalmente open source. E essa história acho que quase ninguém conhece, assim, mas
A engine visual do Mozilla, ela chamava Chrome. E chamava Chrome. O motor de renderização dos sites, assim, que eles usavam no Mozilla, no Firefox. Eles criaram esse motor, era um projeto dentro da Mozilla, assim, e eles chamavam Chrome, né? Era o motor ali de renderização. E, cara, o projeto sempre foi open source, você pode abrir, pegar, fazer sua versão do Firefox, fazer o que você quiser. A Google teve a sacada de pegar esse cara, e acho que de um jeito muito debochado ainda, lançar com o nome de Chrome mesmo, Google Chrome. E, enfim, na época, e aí, enfim, o Firefox ele foi importante no momento onde todo mundo usava o Internet Explorer, todo mundo passou a usar o Firefox, que era um navegador totalmente alinhado com a W3C, né? Então, enfim, era muito mais fácil você fazer coisas compatíveis com ele e com os outros navegadores. E aí, em um determinado momento, quando a Google faz isso, que ela pega esse código, trabalha em cima dele e lança o Google Chrome, ela teve uma sacada ainda porque o Mozilla o Firefox já tinha vários recursos, assim, muitos recursos mesmo, e estava deixando o navegador um pouco lento também. E aí o Chrome pegou o simples e o básico ali, então uma das 20 coisas que o Firefox fazia, e lançou só aquilo. E na época isso, obviamente, foi muito mais rápido do que usar o Firefox, assim, e aí o Google começou a ultrapassar eles, e hoje, né, eles são quase insignificantes perto do Google Chrome. Todo mundo usa o Google Chrome ou o Safari, né? Mais no mobile até o Safari. Enfim, aí numa ordem mais ou menos bagunçada cronologicamente, mas uma coisa que é importante dizer, assim, é que a gente tem um momento, muito no início da computação, assim, onde tudo é software, né? Então, vocês lembram disso? A gente instalava software para tudo que a gente queria fazer no computador, né? Sei lá, você quer acessar alguma coisa do Bradesco, você vai lá na agência, busca uma caixa com 15 disquetes, instala na sua casa e aí você tem acesso à aplicação. E aí depois você consegue fazer download das aplicações e instalar as aplicações, até o momento que as coisas começam a funcionar muito bem na nuvem, né? Na web. Por que isso acontece, assim? Por que isso não aconteceu desde o início, né? Acho que, enfim, uma coisa é aprendizado também, das pessoas começarem a entender ali, né, todo o contexto, mas tem uma coisa também que as primeiras versões de navegadores, assim, elas tinham muito menos coisa do que elas têm hoje. E elas tinham muito menos segurança, enfim, várias questões. E hoje os navegadores no desktop são totalmente seguros. Existem exemplos de sites de banco que não pede nem para você instalar nada de segurança mais, nem um código Java mínimo assim para a questão de segurança, né? E antes a gente tinha que quase que baixar o banco no nosso computador para usar. E, cara, isso foi uma mudança muito importante. Hoje em dia a gente quase não vê, com raras exceções, assim, tipo, softwares mais para trabalho, assim, tipo, né, Sketch, Photoshop, essas coisas. Mas a grande parte mesmo, hoje em dia, funciona tudo na web, né? Você quase não tem que instalar mais nada no seu computador, né? Enfim, aí, continuando falando um pouco mais, esse gancho vai ser importante, assim, porque com isso, né, de tudo acontecer agora na web, e antes era só charges e gatinhos fofos em GIFs, e isso ainda tem, e é importante para a saúde da internet. Agora, todas as empresas começam a investir pesado em projetos open source para a web. Agora, aceitando um pouco mais de que, cara, eu não vou manter um time para desenvolver isso aqui, é muito mais fácil abrir esse código e deixar com que a comunidade aproveite disso, mas que ela também evolua tudo isso, né? Então... Um outro componente também interessante, né? Quando você pega um código open source, você é obrigado e modifica. Sim. A grande maioria das licenças você é obrigado mesmo que você vá cobrar pelo produto depois, até porque o open source não quer dizer que é gratuito, né? Sim. Você de código aberto, não é sinônimo, né? Eu acho que a grande maioria também das empresas começou a investir nisso porque ela desenvolveu o produto dela baseado em pedaços de códigos open source, né? Sim. A gente vê um movimento muito grande nisso. As empresas começaram a juntar tecnologias open source e criar um subproduto delas. E aí ela é obrigada a colocar isso como open source, né? E aí eu acho que isso vai aumentando a quantidade de projetos open source.
Sim, sim. É muito mais fácil, porque a outra empresa que vai pegar já consegue ver todos os problemas que a primeira enfrentou e, enfim. Cara, isso é muito bom para a evolução das coisas. A gente evolui. Não, ela é obrigada a colocar, é só no sentido figurado, né? Não tem uma legislação que Tem regras de licenciamento. Depende da licença, assim, não é todo o projeto open source que você vai usar que depois você é obrigado a colocar seu produto final de código aberto. Mas a grande maioria tem essa, Sim, sim, tem essa restrição, né? Enfim, aí o Google, por exemplo, é um cara também muito preocupado com isso, assim, claro, né, no sentido de que ele também se beneficia com tudo isso. Então o Google tem essa página lá de open source que eles têm diversos projetos, né? Talvez vocês devam conhecer esse aqui, o Android, que é sim um projeto open source. Inclusive as empresas também modificam, né? E aí é por isso que quando você compra um celular da Motorola vem com 55 jogos que você não consegue desinstalar. Eles podem fazer o que eles quiserem, assim. O Angular também é um projeto muito famoso, assim, usado em várias coisas. O Facebook também é um cara que aposta muito nisso, assim. Tem muitos produtos e, inclusive, né, o React Native. Eles têm algumas coisas, eles têm para tudo que vocês imaginarem, assim, Android, inteligência artificial, para front-end também. Enfim, Netflix também tem algumas iniciativas open source, assim, principalmente no GitHub deles tem algumas coisas. O Spotify tem, acho que um projeto só que eu encontrei, que eles têm um Chromium embedado, assim, que é o player do Spotify. Ele é meio que feito numa versão do Chromium, né, que é a engine do Google Chrome. E, enfim, basicamente você embeda um projeto, um site ali dentro, que é o projeto deles do Spotify, né, o player. É quase, por isso que você vê que é muito parecido com a versão desktop, assim como o Slack, né? O Slack não usa esse cara, ele usa o Electron.js, que é uma coisa parecida, que faz com que tanto o site quanto o aplicativo para desktop sejam praticamente iguais, mas eles ganham acesso a conseguem fazer uma ponte de conexão com algumas coisas que só um software para desktop tem. O Airbnb também é bem conhecido por vários projetos open source deles. Quase tudo que eles fazem, eles disponibilizam código e eles organizam muito bem, assim, eles têm uma documentação muito boa, os caras são bem bons. E esses são mais projetos deles, tem muita coisa. Aí aqui no Brasil, assim, não tem nenhuma empresa muito que tenha iniciado um grande projeto, que a comunidade inteira use, mas é importante colocar luz aí nos caras que estão fazendo uma coisa ou outra. Assim. Então o Nubank ele tem 56 repositórios que você pode ir lá e olhar o código. Assim. Então é muito legal. Eles têm muita coisa de React Native também, porque o Nubank usa React Native em alguns casos. E eles têm, já havia muita coisa dos códigos deles. Assim, de forma palpável, entender o que é um projeto desse. O Nubank tem um projeto bom ótimo. O que é isso? O que é essa iniciativa? Então, enfim, pode ser várias coisas. Assim. Você tem o React Native, que é uma ferramenta inteira, completa, assim, do início ao fim, com documentação do início ao fim. Você pode ter, por exemplo, o Airbnb eles acham que eles tiveram muito trabalho tanto de UX quanto de desenvolvimento para fazer o Date Picker do Airbnb, né? Que é muito bem feito, assim, você selecionar datas no Airbnb é uma experiência bem legal, assim. E aí os caras disponibilizam o código daquilo, assim, meio que solto, assim, tipo, olha aí o código que a gente... Então pode ser isso, pode ser um código de um componente específico meio solto, que vai te ajudar, às vezes você está desenvolvendo um Date Picker para algum projeto, e você consegue abrir todo o código do Airbnb e ver como que os caras trabalharam isso, assim. E podem ser projetos grandes como React Native, como Android. O fato é que não encontrei nenhuma empresa no Brasil, talvez até tenha, mas
dessas mais famosas, assim, que tenha iniciado um projeto grande. A gente tem alguns projetos open source bem importantes no Brasil, mas digo mais dessas startups e tal, não tem nenhum que eles estejam mantendo, assim, que seja um projeto mesmo, assim, do início ao fim, com documentação, uma coisa mais robusta, né? É mais o Nubank joga alguns pedaços de código dele, algumas micro ferramentinhas, assim, né? Enfim, mas... Tipo, por exemplo, o Marketplace do Facebook um dia pode ter sido um desses projetinhos aí. Começaram, as pessoas discutindo e aí foi implementado. Sim, pode ser. Qual é a importância desse site que é o GitHub, não é? GitHub, isso. Porque parece que ele centraliza tudo. Como que funciona esse fluxo para o desenvolvedor ter acesso a esses códigos e como funciona essa comunidade, assim, sabe? O cara não entra no Facebook e fala, velho, vou procurar, ou no Google procurar código aberto no Facebook. Não é assim. Sim, não é. Então, cara, o Git é uma ferramenta de versionamento, né? Assim, ela também é open source, ela é gratuita e ela pode ser usada, você pode criar seu próprio servidor de Git na sua própria empresa, assim, ela pode ser fechada, enfim. E aí existem vários sites que reúnem, que você consegue usar como um host para os seus projetos, através do Git, assim. Então, o que é o Git? Assim, versionamento é você ter um espaço onde você possa ir incrementando o seu código baseado em commits também. Então, toda modificação que você faz no seu código, você adiciona ela no projeto e com um commit. Um commit é o quê? É uma mensagem que você descreve o que você fez naquele código que você alterou. Então, sei lá, mudei a cor do botão para azul. Aí você faz um commit e escreve lá, mudando a cor para azul. E aí você tem todo um histórico de tudo que foi feito no projeto. Assim. E, enfim, isso pode ser privado ou público. O GitHub, ele é a maior plataforma disso, assim, e lá você pode abrir uma conta e hospedar quantos projetos você quiser, desde que eles sejam todos open source. E aí ele tem uma versão paga, que é o que as empresas usam, assim, que você paga por usuário, assim, e aí você pode fechar e trancar e não vai ser open source. Assim, você vai só usar todos os benefícios da ferramenta de poder versionar o seu projeto, mas ele fica fechado. Então, tudo que está aqui aberto, igual o caso do Nubank, é aberto para todo mundo. Eles estão hospedando essas coisas aqui todas de forma gratuita e é aberto para todos. Assim. Então, todo mundo pode entrar lá e visualizar. Além disso, é um lugar bom, assim, é uma ferramenta boa para você reportar issues. Então, por exemplo, você tem um projeto do React Native, você acha que tem um problema com ele e que você não consegue resolver. Você pode entrar lá na página do GitHub do projeto e adicionar uma issue, falar, cara, esse projeto está com problema, assim, assim, assim. Você descreve, posta, um outro desenvolvedor lá na Índia vai olhar seu comentário e vai falar, cara, acho que eu sei resolver isso. Aí ele resolve, ele tem um projeto, ele baixa o projeto para a máquina dele, ele resolve, e aí ele sobe isso, mas ele não sobe direto pro site, pro repositório do Facebook, senão seria uma bagunça, né? Ele faz um pull request, que ele pede uma permissão para adicionar aquele código que ele fez no projeto do cara. Geralmente o pull request ele precisa ser aprovado por algum desenvolvedor, assim. E aí a regra pode ser qualquer desenvolvedor da comunidade, ou pelo menos 2 desenvolvedores da comunidade, ou pode ser um cara da comunidade, um cara que trabalha no Facebook, que vai analisar aquele código, ver se ele está bem construído, se ele resolve de fato o problema, se ele não causa outros problemas. E se for ok, eles aceitam, e aí esse código passa a fazer parte do código principal do projeto, né? Então é uma ferramenta boa para isso, assim, para esse tipo de contribuição. Mas ela acontece nesse fluxo, não é qualquer um pode propor, mas não é qualquer um que vai chegar lá, escrever o que quiser e vai poder zoar o código todo, né? Tem esse controle da própria comunidade. É fantástico, é uma rede social muito melhorada. Não rola fake news, não rola... fake coach. Mas eu acho muito legal do GitHub, por exemplo, que o Gustavo explicou o que é o Git, né? O Git foi desenvolvido pelo Linus Torvalds, que é o cara que inventou o Linux. Ele falou, não, cara, eu estou fazendo meus códigos aqui, não tem nada que presta. Aí tinha na época online, eu falei, não, vou fazer outra coisa. O cara inventou 2 coisas sensacionais em uma vida.
É sensacional. Então, assim, o bom do Git, que também eu gosto muito de fazer esse tipo de comparativo, porque as pessoas, de uma certa maneira, entendem que Git é só para código. Git não é só para código. Tem muito redator que usa Git. Porque, às vezes, ele está evoluindo a escrita de um texto, etc., um roteiro, alguma coisa, e ele precisa criar checkpoints. Parei em determinada parte, etc. E, às vezes, eles deixam mensagem para o próximo ciclo de trabalho deles, etc. Então, essas mensagens do Git é um marcador. Olha, desenvolvi até aqui, escrevi um roteiro até aqui. E outra, no nosso mercado, isso seria ótimo se os redatores, por exemplo, pudessem utilizar. Eu mando um roteiro, tá bom. Não tá bom e tal. Aí, beleza, o que o cara faz? Ele tem que criar um arquivo cópia ou jogar no servidor, fazer um backup. E aí manda o roteiro, um novo roteiro. E o cliente fala, não, eu gostei mais do outro. Se o cara apagou, aí ele apaguei. Não, com o Git você voltaria um passo atrás e você teria a versão do projeto. E o Git ele pode ser utilizado em várias coisas. Eu dei um exemplo de roteiro, mas poderia ser utilizado em outras coisas. E o bom do GitHub é isso, ele é um agregador, sabe? Ele é onde a comunidade se encontra num estilo social, que é que faz que você coloque um projeto lá e a comunidade até fala, não, esse projeto é legal, aí você começa a avaliar, ele tem um ranking, a comunidade está aceitando bem esse projeto e tal, então você consegue ter esse termômetro e falar, não, esses são bons projetos, esses são projetos que estão estagnados, ninguém mexe mais, e esses projetos, de fato, não devem ser utilizados. É um exemplo legal, assim, de que eu já vi vários exemplos de como o Git foi usado para não escrever código, para fazer outras coisas. Assim. Porque ele realmente tem um sistema muito democrático, que é essa coisa de você propor, sinalizar um erro, e aí alguém pode propor uma solução, mas essa pessoa não propõe sozinha, ela pode propor com outras pessoas, e essa solução ela não vai ser escrita em pedra, então outras pessoas têm que aprovar isso. E aí existe uma cidade que eles estavam criando as leis da cidade através do GitHub. E aí as pessoas podiam propor modificações e tal. E eu não lembro muito desse caso, mas se você procurar, você acha uma coisa assim. Enfim, as pessoas estavam podendo participar de tudo que eles achavam que deveria mudar na legislação e tal. E, enfim, cara... Oi? Pois é, eu não tenho... Não lembro muito. Tá no Google. Eu posso depois procurar Mas enfim, eu ouvi isso de um amigo também, que ele contou um pouco dessa história. Assim, não sei se funcionou muito bem, mas a ideia é legal, né? Enfim. O Quinto Andar também, eles têm alguns repositórios abertos, assim. Mais uma vez, coisas assim, pedaços de código. E, por exemplo, aqui um set de... uma configuração de Python que eles usam normalmente no Quinto Andar, que eles resolveram compartilhar com a galera. Tá. Tem um exemplo legal assim do Vue.js, não sei se alguém já ouviu falar desse cara. Ele é um concorrente do React, não o React Native, o React para web. É um framework para front-end, para desenvolver single page application, que é tipo, enfim, como explicar single... acho que não precisa entrar muito em detalhe como a ferramenta funciona, assim. Enfim, é um framework que ele tem uma proposta muito parecida com a do React, só que a escrita dele é um pouco diferente. O React, basicamente, assim, ele tem uma série de coisas, assim, mas ele faz com que você consiga criar sites um pouco mais modernos, produtos para web um pouco mais modernos, com umas tecnologias que ficam mais fáceis, assim, tipo... coisas que já tem disponível nos browsers, mas que para você fazer com JavaScript puro, você levaria muito tempo. Com ele, você faz com uma linha de código, assim. Então, aquela sensação de você estar usando o Facebook e parece que a tela nunca muda, né? Nunca entra numa tela branca, assim, as coisas mudam. Você clica num perfil, o menu continua ali, o seu chat ali do lado continua. Enfim, tudo isso faz parte da ideia da aplicação de página única, né? Você nunca sai da página. E esses frameworks, eles ajudam muito nisso, mas eles têm muito mais vantagens, assim. Você componentizar as coisas, então a caixa de texto do Facebook, ela é componentizada e o cara pode inserir aquilo em qualquer lugar do site, que ela vai ser sempre a mesma.
e se você fizer uma modificação nela, ela replica para o site inteiro. Então, existem algumas vantagens. E aí, o Vue.js é uma iniciativa de um outro cara. O React é uma iniciativa do Facebook e o Vue.js é uma iniciativa de um cara qualquer, que ele decidiu fazer porque ele achava que a forma de escrita dele ia ser mais interessante. Uma galera na web resolveu apoiar o cara e aí é um projeto também que tem crescido bastante. E um exemplo legal dele é que a Alibaba, não sei se vocês conhecem, é uma empresa muito gigante. Eles simplesmente contrataram os caras, fizeram um processo seletivo, assim, contrataram uma galera e aí o trabalho dessas pessoas que eles contrataram é entrar no GitHub do Vue.js e resolver issue e contribuir. Então os caras pagaram uma equipe bizarra para contribuir num projeto que já existia, que nem é deles, assim. Um projeto da comunidade e porque eles usam essa ferramenta, né, lá no Alibaba, eles estavam querendo usar e, enfim, eles talvez encontraram várias limitações e coisas que eles acham que poderiam melhorar. Fora isso, existe uma quantidade de issues e problemas que a comunidade já apontou, né? E então eles querem que isso seja resolvido mais rápido. Então eles contrataram várias pessoas para trabalhar 8 horas por dia e o trabalho delas é só melhorar esse projeto open source. É legal quando empresas desse porte, né? Os caras são muito grandes mesmo, assim, fazem um investimento muito grande desse que você faz com que o projeto cresça. É óbvio que eles vão tirar proveito disso, eles vão usar isso no produto deles, mas esse é um projeto de código aberto e vai continuar sendo livre, então a sua empresa pequenininha lá que você tenha, talvez, vai tirar proveito desse investimento milionário aí que os caras fizeram, né? Então, esse é um exemplo legal. Eles não criaram o projeto não é deles, eles só pagam uma galera para trabalhar em cima disso. E aí existem outras iniciativas de... Enfim, é isso. O Vue é uma iniciativa de um dev qualquer. E, cara, tem muito projeto open source. Não ficaria aqui o dia inteiro hoje citando vários. Esse é um legal que é de um cara que eu conheço lá do Rio. Ele tá crescendo muito, assim, que é a ideia de você... Muito parecido com a React Native, né, que eu vou explicar um pouco mais pra frente. Mas, basicamente, você escreve um código em JavaScript, como o front-end está acostumado a trabalhar, assim, e no final você tem um aplicativo para televisão, para Smart TV, né? Então, foi uma ideia de um cara lá do Rio e hoje em dia, enfim, já tem várias contribuições do mundo inteiro. Esse cara já está em contato com... Assim, já dá suporte para vários modelos de TV e eles estão ampliando isso para funcionar com PlayStation, Xbox, e, enfim, é um projeto muito legal daqui do Brasil, iniciado por um dev, assim, recentemente. Um caso muito legal disso é que nos últimos, não sei se uns meses atrás, uns 2 meses atrás, eu falei sobre o grupo Tom, ser aplicativo, TV. Eu tinha acabado de fazer um Hello World instalado na minha TV do React TV. Então eu falei, já dá para fazer. Então, quando muitas dessas, levando para o nosso espectro, né, dentro da Tom e tal, hoje 100% dos produtos e projetos que a gente trabalha é open source. Então a gente está olhando para isso, etc. E utilizando dessas ferramentas para tentar propor todas as maluquices que a gente acha que é possível de ser feito. Um projeto interessante também que eu acho que vale citar, que é o Asterix, que é um baseado em Linux, que é um sistema todo pronto, implementado de telefonia, né, digital. E o interessante dele é que você tem todo um mercado gigantesco de pessoas que fabricam o hardware, que é também open source, né, o hardware que se conecta no equipamento Linux para fazer as fontes, por exemplo, para você ligar cabo telefônico, tem as saídas telefônicas. Então, é um sistema open source, um software open source baseado em Linux, que implementa uma central telefônica e que tem um mercado de hardware também, né? O pessoal fabrica hardware na China para você ter os troncos, fazer as ligações todas, para você, por exemplo, botar num hotel e ter, sei lá, 500 ramais com saída analógica, com saída de celular, né? Com bilhetagem. Ele faz tudo, o software faz tudo, controla tudo e é um sistema open source. E o projeto do hardware também é aberto? Também é aberto. Legal. Tem alguns exemplos assim, de hardware aberto, né? Tipo o Arduino é
um exemplo, assim, né? Então, cara, o open source, assim, se não existisse essa possibilidade, acho que a gente teria metade das coisas que a gente tem hoje, né? É um projeto muito... Cara, eu acho que aconteceu um pouco aquela história com o Elon Musk, né, dos carros, da tela, né, que os carros são open source também, que ele abriu tudo para todo mundo mexer, o projeto entregou para todo mundo, e é muito essa lógica, assim. É um pouco de maldade, né, que o projeto é aberto, mas parece que a bateria só ele poderia vender, então o mundo inteiro pode construir do jeito que quiser aí, mas na hora que precisar de bateria, compra comigo aqui. Mas enfim, é um exemplo que talvez, não sei qual foi o impacto disso. Claro, com certeza. O lugar tem ganho dinheiro, né? Sim. Então vai todo mundo junto fazer o quê? Com certeza. Não dá para não ganhar dinheiro, né? Mas a gente poderia receber bem-estar social. Uma revolução. Talvez isso tenha alavancado assim, um mercado de carros elétricos. Acho que foi fundamental, assim, óbvio. Enfim, é uma forma também, assim, né? Já é uma coisa muito ambiciosa, você pensar que uma empresa desse porte vai abrir, assim... Enfim. E aí a pergunta, então, como que essa turma ganha dinheiro? Cria um código macro lá, não abrir, Não precisa de dinheiro, é só curtir, não tem Só like. isso, sabe? É a máxima do mundo. não sei mesmo. Sim. Monetiza. Existem várias. Tem, por exemplo, no início onde o Linux começou, aí para meios corporativos, eles ganhavam assim, eles ganhavam suporte. Eles vendiam suporte especializado, esse tipo de coisa. Existem várias formas de você monetizar isso, né? Mas isso varia, óbvio, de acordo com o modelo de negócio que a empresa quiser adotar. Mas a maior parte dos projetos é com versões com mais funcionalidades e suporte. E aí são pagas. Que são pagas. Então, você tem a versão básica gratuita e se você quer uma melhor, mais você completa, paga. ou se você precisa de um suporte. Por exemplo, eu trabalhei numa faculdade lá, não vamos lembrar disso, há muitos anos atrás, e a gente lá eu entrei para trabalhar na migração de Microsoft para Linux. Então trocou toda a infraestrutura da universidade inteira para Linux. Eles estavam fazendo uma economia enorme, porque pagavam muitas licenças, etc. E aí o que eles fizeram? Eles passaram 30% desse valor que era gasto com licença para suporte de uma versão Linux. Então, a gente fez a migração e qualquer problema que dava, havia um representante da distribuição lá para ajudar a resolver. Entendeu? Então, era uma das maneiras. E muita gente no meio corporativo usa o suporte. Entendeu? Porque é uma coisa que, às vezes dá um problema, você não tem muito tempo para poder resolver. Então, você paga o suporte, a pessoa vai lá e te lê, que é um especialista que vai lá e resolve. A gente usa na Assembleia exatamente isso, no CMS gratuito, mas para ter o módulo de balanceamento de carga, uma série de funcionalidades, aí é pago. Aí a gente pagou, né, a empresa, e quando precisa paga o suporte, mas o software é gratuito. E lógico que a gente está pagando 1/10 do que a gente pagaria se a gente usasse o CMS pago. Então eu acho que ainda assim vale muito a pena. Oi? Compensa, com certeza. E tem a maioria dos softwares, na verdade, muitos projetos open source, eles realmente não ganham dinheiro com aquele projeto específico, assim. Quero dizer, por exemplo, o Rafael, que é o cara que começou isso aqui, foi um projeto voluntário dele. Para ele é bom porque ele vai, enfim, é um projeto meio que de pesquisa, assim, né? Ninguém nunca antes fez isso no mundo. Então, o cara está desenvolvendo, mas realmente, assim, é uma relação, é uma escolha do cara, é um negócio totalmente voluntário que ele abre para a comunidade. É óbvio que ele pode ter muito retorno sobre isso, né? Mas eu acho que ninguém faz pensando nisso. É óbvio que as empresas vão, né, olhar para ele, é um cara que provavelmente vai ser chamado, convidado para trabalhar em lugares onde as empresas estão mirando projetos que estejam alinhados com o dele, né? Mas em termos do desenvolvedor específico, a maioria faz isso de modo voluntário, mais pelo estudo, pela pesquisa em si e enfim, acho que cada contribuição que você faz, você evolui bastante também seu modo de desenvolver, de pensar. Então, ele está sendo pago por uma outra empresa também, né? Quer dizer, aquela contribuição dele é um desenvolvimento que ele fez para a empresa que ele trabalha e que ele colocou de volta na comunidade.
Sim, existe esse caso. Existe isso também. O caso do Rafa, eu conheço ele pessoalmente, sei que ele não... Foi um projeto pessoal mesmo, assim, uma ambição que ele tinha. Enfim, e acho que do cara lá do Vue.js também foi parecido com isso. Mas é óbvio, assim, hoje em dia a Alibaba investe no projeto e praticamente o cara, se ele quiser, ele não precisa mais encostar no negócio. Mesmo se a Alibaba não investisse, a comunidade vai alimentando aquilo. É igual o caso do Rafa, não é só ele que escreve hoje nesse projeto. E, enfim, o Facebook, por exemplo, com o React Native, ele não ganha dinheiro, ele não cobra ninguém nunca para usar o React Native, em nenhuma hipótese. Mas o que ele ganha é ter um código melhor e o Facebook usa diretamente o React Native no Instagram, no Facebook. Então eles ganham horas de trabalho, muitas horas, assim, com a contribuição da comunidade no trabalho deles. E aí, em cima disso, óbvio, tem um modelo de negócio deles, mas que não tem nada a ver direito com, né, óbvio que o Facebook e o Instagram ganham muito dinheiro, mas não é com o React Native especificamente, né? É com o resultado que aquilo traz para eles. Gustavo, ainda dentro desse ecossistema, né, de open source, existe um e-commerce open source, assim, tipo assim, você entra, aí você tem os componentes open lá, qual que é o seu modelo de negócio? É tal, então tem todos esses aqui, alguns deles são pagos, existe isso? Você entendeu? Não, acho que eu não entendi. Você entra, aí tem todos os componentes de todos os modelos de negócio, né? Aí tem uma parte que é monetizada, você tem que pagar, outra... Não, Cara, você fala tipo um lugar onde a pessoa consiga ver todos os projetos open source que tem, todos assim. os projetos, a Os partir do seu... repositórios também, né? mas Você tem alguns grandes repositórios, mas eles estão, igual ele falou, o Git é um deles, aquele do Google é outro, né? Sim. Do próprio Facebook, mas não uma loja, né? uma loja, assim. Eu acho que porque é uma coisa muito grande mesmo. Assim, o GitHub talvez seja o maior centralizador disso, né? Sempre foi uma empresa muito importante para isso, assim. Mas acho que eu nunca vi, assim. Tem algumas organizações, assim, tipo... existe uma empresa chamada... Acho que é o nome da empresa, é NPM mesmo. Que eles, para front-end, é meio que isso, assim. Eles têm quase que uma loja de vários pacotes. Geralmente são todos gratuitos. São todos gratuitos. E eles já têm coisas muito prontas, assim, né? Tipo, você pode escrever lá o seu código, sei lá, você fez uma solução muito específica para uma solução para medicina. E um aplicativo que tem a ver com alguma coisa de, sei lá, agendamento de consultório médico. Você quer disponibilizar isso para a galera, você pode botar lá, né, no seu pacote e as pessoas instalam. Mas não tem um lugar muito centralizado, mas acho que o maior é o GitHub mesmo. Que hoje foi comprado, quer dizer, há pouco tempo foi comprado pela Microsoft. Mas a Microsoft tem dado depois de tanto tempo, acho que teve uma mudança muito grande na estrutura, no pensamento da Microsoft, e hoje em dia eles estão fazendo umas coisas legais. Assim, eu li essa semana atrás aí que eles abriram mão de milhões de dólares assim, para abrir códigos deles. 60 mil patentes, né? E tudo isso assim, para contribuir mais ainda, né, e proteger a comunidade do Linux, assim. Enfim, os caras estão... E aí eles compraram recentemente o GitHub, deu um... Escarcel. Mas então a gente já pode marcar que o open source morreu. A Microsoft, sim, todo grupo bom tem que matar alguma coisa. Então, o open source morreu, a Microsoft, quando compra uma empresa, quebra. Impressionante. Pois mas isso foi uma das coisas que fez com que iniciasse um movimento de, tipo, temos que tirar nossos projetos do GitHub. Olha só. E existem outros players concorrentes. Por exemplo, nós não usamos o GitHub, a gente usa um concorrente. Entendeu? Então... Pode cravar, então, isso. Open source. Cara... Mas essa foi a preocupação mesmo, assim, eu também tive isso. Mas aí, acho que também abre o olho da galera, assim, pra nunca ficar centralizando as coisas num lugar só, né? A gente tem o GitLab, tem o Bitbucket, e que, enfim, são sustentados por empresas que, se a gente focar também, todo mundo começar a migrar para o Bitbucket, eles podem fazer alguma outra coisa também. Então, enfim, não mudou nada na prática em relação à Microsoft, nem em relação à licença e termos de uso, nada disso. Mas é a Microsoft, né, gente? Eu particularmente fiquei bem bolado, né?
Tá bom, aí vamos um pouco para o universo mobile, assim. Tá, isso aqui é a Wikipédia, né? Há um pouquinho tempo atrás, assim, visualizado aí num dos primeiros formatos que a gente tinha aí de navegador para a internet, né? No modelo RAP lá. E hoje em dia a gente está, né, com o Google Chrome aí rolando Enfim, você consegue acessar quase todos os sites hoje, já tem versão mobile, né? E rola uma... Porque é óbvio, gente, assim, hoje o mobile, ele, assim, quase todos os cenários, quase todos os produtos, ele é a principal via de acesso, mais do que aplicativo nativo. Então as pessoas acessam mais os sites no navegador do que baixam o aplicativo daquele site. Isso num modo geral. É óbvio que, sei lá, o Nubank, como ele não tem, o produto dele não oferece nada muito, não te oferece muitas possibilidades no site mobile, provavelmente ele é um produto que tem mais acesso no aplicativo do que no site mobile. Mas acho que eu posso abrir isso assim no Zoom, por exemplo. As pessoas acessam muito mais pelo site mobile do que o app mesmo, né, do Zoom. Enfim, então é um importante e grande player, assim. E aí a gente tem os apps, né? Esses são os principais, assim, né? Que é Android, iOS, o Windows Phone, que morreu, e o BlackBerry. Cara, assim, foi uma puta revolução, assim, também, né? Acho que todo mundo usa, né? Não tem como, a gente tem... Mas, enfim, tem uns desafios, assim, que você desenvolve para uma plataforma específica, e isso sempre foi um problema, assim, né? Rolou quase que no nível do Internet Explorer uma preocupação do mundo do desenvolvimento mobile quando a Microsoft resolveu entrar no negócio. Porque a gente sabe que ela nunca quer entrar usando o que já existe, ela quer entrar criando uma coisa nova. Então a gente já tinha o Android e iOS sendo coisas completamente diferentes, então você tem que ter um time desenvolvendo para Android, um time desenvolvendo para iOS, porque são linguagens diferentes, é tudo muito diferente. E aí você tinha que ter um time agora também desenvolvendo para a Microsoft. Não durou muito tempo, isso é muito caro. Já desenvolver para esses dois caras é muito caro, é um time muito grande. Então as empresas meio que, acho que vocês devem, se alguém um dia teve um Windows Phone aqui, deve ter passado pela dificuldade de não ter nada, né, de aplicativo, porque realmente é muito difícil. Já é difícil fazer para Android e iOS, né? Vocês lembram, acho que o Instagram começou na iOS e para sair para Android levou muito tempo, né? Teve um boicote grande também do Google, né, que não lançou nenhum aplicativo. A Google poderia ter lançado, né, mas ela boicotou. Pois é. Pois é. Ficou pesado. Cara, tem isso, assim, né? A gente acha que essas empresas nem sempre são tão legais quanto elas parecem, né? Tá acontecendo agora com o universo de TV, né? Acho que vocês viram o caso lá da Fire TV, da Amazon, e aí acho que o Google tirou o aplicativo do YouTube da Fire TV, então se você quiser comprar um Fire TV você não vai poder acessar o YouTube. E a Amazon tirou o Amazon Prime do Chromecast. E aí fica essa guerra, assim. E a gente não usa muito aqui Amazon Prime, mas lá fora já é um produto bem usado, assim. E, enfim, é uma bosta, né, cara, assim. Mas... Tem esses malucos da computação, promovem o James Break, né? Break, que vocês chamam dele. Sim. Salário, mais. Por isso que é importante, assim, a web ela ia um pouco para esse caminho quando o Tim Berners-Lee teve a sacada de, cara, peraí, vamos organizar um consórcio onde todo mundo participa e vamos tentar padronizar as coisas. E hoje em dia existe isso, assim, a Google quer que todo mundo use os produtos dela, a Amazon dela, a Apple dela, e, enfim, por isso que a gente é muito afetado hoje em relação a isso, cara, assim. Recentemente, uma galera da Mozilla conseguiu descobrir, inspecionando o código do YouTube, que propositalmente, quando você entra no YouTube pelo Firefox, ele começa a rodar uns scripts para foder com o processamento do seu computador. Então ele fica extremamente lento para você baixar o Google Chrome e usar o YouTube no Google Chrome. Assim.
E aí, por isso que é importante o trabalho da Mozilla Foundation, porque os caras descobriram, eles gritaram aí para o mundo que isso acontece, e aí eles lançam extensão, né, para corrigir isso. Então, se quer usar o YouTube no Firefox, continua usando. E foi a mesma coisa com aquela camada do Facebook, né, que eles estavam pegando dados de todos os sites que você acessavam, mesmo que você não permitia e tal. E também a Mozilla investigou e descobriu isso e criou uma extensão para você continuar usando o Facebook, porém bloqueando essas coisas meio maliciosas do Facebook em relação a como você usa. Assim. Então, a Mozilla é uma instituição que fica sempre lutando muito para tentar quebrar a perna desses caras. Né? Mas os caras quase sempre conseguem. Né? Poucas pessoas utilizam essa extensão. Poucas pessoas utilizam o Firefox. E dessas ainda, pouquíssimas usam essas extensões para resolver essas coisas. Tá, aí a gente, falando um pouco ainda de mobile, então a gente teve lá no início os navegadores. Depois, né, já tinha um pouco disso, mas o iPhone vai trazer mais forte justamente por conta das lojas, dos aplicativos que a gente falou agora, né, que todo mundo está familiarizado, aqueles que você instala no seu celular, tem atualização sempre, e está ali na palma da mão, você abre, tem acesso a tudo ali que o aplicativo oferece. Enfim, aí teve uma proposta um pouco de fazer um híbrido, que é, para não ficar muito caro o desenvolvimento para iPhone e iOS, a gente desenvolve um site mobile e embeda ele numa camada ali de aplicativo. Então você consegue lá na loja do Google Play baixar um aplicativo com o nome lá do seu produto. Quando a pessoa abre, ele é nada mais nada menos que uma caixinha que ali dentro tem um site mobile rodando. As pessoas que usam muito o PhoneGap, Ionic, poderiam me bater um pouco por essa explicação agora, mas é basicamente isso. É claro que você tem alguns acessos, tem uns hacks assim, para você acessar algumas coisas. Mas, enfim, cara, eu já tive experiência de trabalhar com isso. É um negócio que não funcionava muito bem, assim, é muito lento e... Porque também, por exemplo, na época em que houve uma popularização do PhoneGap, especificamente, descobriu-se que, como é uma tecnologia que roda usando HTML, CSS e JavaScript, descobriu-se que a caixinha que a Apple entregava para rodar, rodava 35% mais lenta do que se estivesse rodando no Safari. Entendeu? Então eles estavam dando uma reduzida na velocidade, porque aí a experiência ficava pior, etc. Por mais que a galera tente lutar ainda, essas coisas tem esses boicotes. Assim. Mas é um projeto legal que foi bastante importante. Assim. E aí depois disso surge o Native, que é... Qual que é a ideia? Estou chamando de Native, mas não é muito esse nome não. Agora você continua escrevendo em JavaScript, não mais HTML e CSS, é um pouco parecido assim, mas é tudo JavaScript, que no final ele compila esse código lá para aquele formato lá que a gente conhecia das lojinhas lá, cada um. O Android é desenvolvido em Java, o iOS no início era Objective-C, e mais tarde agora, né, a Apple criou a própria linguagem lá, o Swift. E o que o React Native faz é isso, ele pega o seu código em JavaScript e transforma aquilo realmente, assim, ele pega aquilo, interpreta, e ele é um compilador, como se fosse uma tradução de linguagem, ele traduz aquilo para Java e traduz para Swift, ou na verdade é Objective-C mesmo que ele usa. Então, você no final tem de fato um aplicativo com componentes nativos, não é mais um site embedado, né? E aí existem várias soluções, assim. Tem o NativeScript, que ele funciona com vários frameworks, tem o Flutter da Google, que é uma iniciativa da Google de pouco tempo atrás, que é uma linguagem, utiliza uma linguagem da Google, que é o Dart, que é muito parecido com o JavaScript, e a proposta é muito parecida, de você escrever numa linguagem só e depois traduzir para Android e iOS. O React Native é o maior deles, assim, até hoje é o que tem a maior comunidade, ele é assim, tem mais contribuições e é o que a galera tá mais usando, assim. Também tem a versão daquele outro que eu falei recentemente, né, o Vue Native, que ele basicamente aproveita o código do React Native, só que você escreve em Vue. Se você já está acostumado a escrever em Vue, no final ele... Enfim, esse projeto ele é legal, mas sei lá. Você escreve em Vue, ele traduz para React... 2 minutos?
Ah, tá bom. Porra, falei 2 vezes, acabou. Valeu, galera. Eu vou acelerar um pouco porque a gente quase não entrou. Mas, enfim, o Vue é muito parecido com o React, ele até usa mesmo, o mesmo projeto por baixo, enfim. A ideia é essa, tá? Escrever em JavaScript e compilar para Android e iOS. O benefício disso é que você tem um time só que escreve JavaScript e ele vai te entregar um iOS e Android, né? Isso é muito mais barato, é muito mais fácil de manter, então essa ideia é muito boa por causa disso. Mas é uma coisa muito mais recente do que desenvolver aplicativos de forma nativa mesmo. E aí tem uma coisa também, que poucas pessoas ainda ouviram falar disso, mas que eu particularmente, assim, e aí posso estar completamente errado, né? Acredito muito que isso é o futuro, assim. Olha o Vitorino rindo ali, que ele não acha, né? Mas, cara, qual que é a ideia do PWA, tá? PWA é Progressive Web Apps. É uma solução iniciada pela Google, mas que hoje também, acho que ele já até é um padrão lá adotado, uma conotação na W3C. E consiste em quê? Você tem lá os navegadores Firefox, Android, Chrome e Safari. Isso é uma coisa que a gente ouviu falar pouquíssimo ainda, porque começou com o Google. Depois a W3C aceitou essa conotação e aí o Firefox implementou e os outros navegadores também. Só que o Safari estava resistindo. E na última versão do Safari ele está suportando agora PWA. O que é isso? Assim, é uma série de tecnologias front-end que faz com que o seu site se comporte como um aplicativo. Mas ele continua sendo um site, mas a forma como a gente usa o site vai mudar. Por exemplo, você consegue adicionar ele na sua área de trabalho. Então, o ícone do site vai para a sua área de trabalho, você customiza o ícone como um aplicativo. Você consegue salvar coisas offline, então o seu site ele pode funcionar totalmente offline. Tem vários exemplos de PWA, depois vocês podem dar uma pesquisada. Sei lá, afinador de violão, que funcionam completamente offline. E aí tem acesso a notificação, API de notificação, API de você ter, né, o local storage lá do navegador, que é tipo Todas as APIs estão disponíveis como no aplicativo nativo? Acesso a todas as funcionalidades? Cara, quase todas. Tem um site que eu vou achar aqui no final, posso te passar, que é tipo o que a web pode fazer. Alguma coisa assim, e aí eles falam algumas coisas que acho que ainda não funciona com o browser. Por exemplo, acho que sem SMS o browser não consegue ler. Acho que não tem API para isso, eu acho. Em pouquíssimas coisas, assim, quase tudo. Eu acho que Bluetooth já acessa, o giroscópio lá do celular, né? Então movimentação, mapa, né? GPS, localização sempre teve, né? Quase já tem há muito tempo. Notificação funciona. Então, enfim, é um negócio que está caminhando ainda, mas que para o usuário é uma experiência muito legal, porque o cara ele entra no seu site, você pode configurar quando isso vai aparecer. Então o cara está usando o seu produto lá, e aí, sei lá, você viu que esse cara entrou já pela 3ª vez, e ele está usando muito. Você pode surgir com um pop-upzinho embaixo, assim, cada um tem seu formato, a Apple vai ter o dela, o Google tem a dela, e aí ele fala, cara, você gostaria de adicionar esse site, alguma coisa assim, né, na sua área de trabalho, ou salvar isso, porque você viu que você está usando muito e tal. Cara, quando o cara clica ali, isso já vai para a área de trabalho de forma automática. O cara não tem que entrar em nenhuma loja, baixar nada, não tem que ficar atualizando o aplicativo, não tem nada disso. Assim. Então é muito mais cômodo do que você falar, gente, fiz um app aqui, é aquele lá na loja tal, procura... Espera aprovar, procura pela logo vermelha, não é o da logo azul, que tem um com nome parecido. Então, isso resolve, que o cara do seu site, ele já... Enfim, a experiência para ele é fluida, ele nem sente que trocou para um aplicativo, né? Não é um frame, não é exatamente aquela tecnologia antiga de ser só um frame de browser. Não, ele é o browser especificamente, só que o browser agora, o browser já está muito mais poderoso e está conectado com as APIs. É óbvio que quando você adiciona ele na sua área de trabalho, você tem uma opção lá, o desenvolvedor que vai fazer isso, né? De, por exemplo, quando ele for acessado assim, não ter mais a barra de pesquisa do browser, sumir tudo. Parecer que é um aplicativo e não... Então ele funciona de forma como um aplicativo assim, você não percebe. Assim, o usuário,
em si não percebe o que está acontecendo ali. Ele só usa e a coisa fica muito mais fluida, você não tem que ficar atualizando, não tem que, enfim. Só para entender, com a evolução das APIs do Android e do iOS, o browser tem que se atualizar para poder, não é uma conexão direta da tecnologia com a API do aparelho, é como se fosse uma camada intermediária. O browser, ele tem suporte a uma API do sistema. Isso. Quer dizer, então, sai uma atualização nova do Android que implementa uma API nova, eu tenho que esperar uma atualização do Android, do Chrome, que implementa o suporte àquela nova API, por exemplo. Exatamente. Porque isso já é uma coisa já da W3C, né? O PWA, todas essas tecnologias. Então, elas são documentadas, elas são suportadas pela comunidade. Então, toda coisa nova também, a W3C solta uma atualização lá que, tipo, cara, agora a gente tem que dar suporte para API de geolocation de tal jeito. E aí os browsers, a partir de agora, que se comprometem a estarem atualizados, né? O Internet Explorer, graças a Deus, está morto. Então, eles se comprometem a se atualizarem com a W3 e aí eles vão implementar aquilo. Enfim, cara, eu acho que é um futuro bem próximo aí. Pode não ser também, mas eu acho que é. Tá, eu vou falar muito rápido, que eu acho que o tempo está acabando. Achei que nem ia dar pra falar muito pouco. Esse aqui foi meu primeiro projeto com mobile, assim, e foi em HTML, CSS. Foi uma prototipação, assim, acho que agora eu já fiquei muito tempo sem mostrar esse, mas eu vi que já lançou já na Play Store. Isso eu fiz quando eu trabalhava na Hilde, e a ideia é que a gente tinha que fazer um protótipo de alta fidelidade, porque a gente queria testar com usuários reais. Então a gente chamou alguns usuários, alguns clientes Fiat, algumas pessoas que tinham comprado um Fiat recentemente, principalmente Toro e o Fiat Argo, que eram os primeiros carros que a gente ia desenvolver. E aí a gente levava o usuário para uma sala, né? E aí, enfim, eu ficava no Hangout de fora ali, então era só o usuário mais uma pessoa, e eu ficava assistindo aquilo, o usuário utilizando. Então a gente fez um protótipo muito idêntico ao que a gente queria no final. Então eu trabalhei muito alinhado com o time de UX, a gente produziu esse protótipo de altíssima fidelidade e o usuário usava aquilo como se fosse um app na mão dele. E aí era em tempo real, assim, tinha uma bateria de vários testes num dia, a gente via que um usuário tinha um problema com um botão aqui que ele não estava entendendo que era um botão, eu já ajustava na hora e no próximo teste já estava pronto para ver se agora funcionava. Então, tipo... Você sabe se foi esse projeto que teve como um dos inputs uma pesquisa da Vox 1824? Você sabe disso? Não sei. Enfim, e aí a gente... Cara, foi um projeto bem legal, assim, tinha um time muito grande de UX, de design, enfim, desenvolvedor era só eu, porque era só um protótipo mesmo, então era uma coisa bem simples. A maioria das coisas a gente usou imagem mesmo, a ideia era conseguir ver o usuário, mas foi meu primeiro contato com desenvolver uma coisa que se parecia um aplicativo, assim, foi quando eu comecei a querer experimentar mais e desenvolver alguma coisa que fosse um app mesmo. E aí você desenvolveu em React? Não, isso aqui, cara, foi HTML, CSS puro, com JavaScript, assim, muito simples mesmo, assim. Que era um ambiente controlado, só... 600 telas? Não, tinha que funcionar num celular que eu tinha total controle em cima dele, né? Que eu entregava o celular na mão do usuário, imagina, isso seria o mundo ideal, né? Tem controle sobre o ambiente que o cara vai usar. Então, funcionava ali, estava funcionando, estava perfeito. Não precisava testar em nada mais. Então, foi bem... E tinha que ser uma coisa muito rápida, porque o time de UX decidia que agora esse botão ia parecer diferente. Eu tinha que mudar aquilo antes do próximo usuário entrar na sala para começar o outro teste, né? E, enfim, aí depois eu fui trabalhar nesse produto também, já posso falar dele, que ele já lançou, que é o Veloy, né? Acho que ele tá um pouco diferente. Esse projeto eu estava trabalhando nele quando a Hilde fechou, então hoje ele foi lançado, ele está diferente. Mas foi o meu primeiro projeto em React Native. Tinha um time de umas 6 pessoas trabalhando nesse projeto. Ele tinha um site para mobile, desktop e React Native, o mesmo time fazendo os 3 produtos, assim. E, cara, foi um desafio, assim, mas foi legal pra caramba, assim. Meu primeiro contato. Depois eu trabalhei nesse projeto
para uma empresa dinamarquesa que faz... Eles trabalham muito com análise de dados para setores públicos, né? Porque na Dinamarca quase tudo é público, mas eles levam isso muito a sério. Então tem uma empresa que ela é responsável por colher dados e entender como que a população está lidando com os serviços. E em cima disso evoluir todos os serviços públicos, né? E aí esse aplicativo ele chama Hero Feedback. Ele está numa versão beta ainda lá, a empresa está começando a implementar. Foi um projeto em React Native que eu fiz a parte de React Native sozinho, mas teve um time de back-end para me ajudar, enfim. Foi um projeto bem legal, assim. E aí é uma versão 0.0.0.1 e a ideia era só coletar feedbacks das aulas. Então, as universidades públicas na Dinamarca, a gente começou com a Universidade de Copenhague. Então, ele tem um leitor de QR Code aqui, né? Então, o professor tinha na sala dele um papel com QR Code pedindo feedback, e aí os alunos, depois que saíam da aula, podiam apontar o QR Code ali, e aí eles entravam no curso, porque eles acabaram de assistir a aula, e aí eles podiam fazer uma avaliação, assim, e falar o que eles acharam e quais aspectos eles gostaram mais ou menos, e isso servia de insumo para essa empresa colher esses dados e depois devolver para a universidade para eles melhorarem e, enfim, puxar a orelha lá do professor. Oi? Eu falei pouco desse, né? Da Veloy. Não, o próximo é o Veloy? Não, esse é o Hero Feedback. Chama Hero Feedback. Tá. Esse já é um produto da Dinamarca. O Veloy é brasileiro. Ele é da mesma empresa da Alelo, acho que é do Bradesco, né? É um concorrente do Sem Parar. Um produto bem legal, assim. Então é uma tag para o carro para você pagar estacionamento, pedágio, etc. E é um produto que já nasce digital, assim. Era a proposta do grupo lá, era criar um produto totalmente digital, que eles não trabalham nessa área, não existe nada do grupo concorrente, assim, do Sem Parar. Então, um produto que nasceu assim, e foi um projeto bem legal, que eu queria ter terminado, assim, mas infelizmente a empresa fechou antes. E recentemente teve o Hacktown aqui, né, em Minas, e o Vitorino me chamou aí para esse desafio aí. Foi uma loucura, assim, cara, porque você imagina, né, a gente está falando de Android e iOS, que a gente tem que manter um time gigante para cada um dos dois, e esses dois times têm que conversar. E aí chega esse cara maluco aqui, um mês e meio antes do evento, fala assim, cara, vamos fazer um app para Android e iOS daqui a um mês? 1 milhão de funcionalidades. E ainda no meu tempo livre, né? Porque eu estava trabalhando 8 horas por dia, mas aí eu aceitei o desafio e a gente tentou fazer a parada e até que ficou pro tempo, né? Acho que resolveu. Bom, os feedbacks são muito positivos. Tem uma galera xingando lá na Google Play. Mas, enfim, a gente teve lá no evento e colheu muitos feedbacks positivos e tal, e várias das coisas que eles colocavam como podia ter, a gente tinha planejado, mas por causa do tempo a gente não conseguiu implementar. Sim. Mas, no geral, o feedback foi super bem positivo. No Android tem alguns comentários por causa de experiência, uns não estavam conseguindo usar, não estavam entendendo bem, e para iOS não teve nenhum comentário negativo até ontem. Que eles não estão conseguindo nem dar feedback, né? Tá com problema. Não, brincadeira. Não, foi um projeto bem legal, cara. Assim, um tempo recorde, não imaginei que a gente ia conseguir fazer qualquer coisa, assim. E foi um produto que, embora ele tá numa fase muito alfa, a gente lançou ele quase que no alfa, né? E ainda precisava passar por muitas baterias de teste, a gente precisava acertar muita coisa. E acho que ele conseguiu resolver o problema, assim, da galera do evento, que era mais acompanhar as próximas palestras e tal. Então foi um desafio legal e uma coisa que a gente consegue ver, por mais que... acho que é um produto que nasceu e acho que talvez para o ano que vem vocês possam trabalhar muito mais em cima dele, com mais tempo. A gente vê o poder do React Native, né? Da gente conseguir fazer uma parada desse tamanho em um mês, assim. Talvez é um prazo para um time grande de desenvolvedores iOS e Android para se conversarem, talvez esse tempo seja só para passar o briefing, assim, né? Tipo, e definir a arquitetura para conversar entre os dois e tal. Então foi um projeto massa, assim. Não dormi aí por um mês, mas foi bom. Tá bom, aí eu tô com 5 minutos, né, cara?
Eu ia mostrar mais alguns componentes do React Native, gente, mas enfim, só explicando, já falei um pouco como funciona, né? Então a gente escreve JavaScript, ele ele traduz isso para Java e Objective-C e depois você compila isso para as respectivas lojas, assim. Esse é um exemplo que tem lá de código no site do React Native mesmo, então é tudo JavaScript, e aqui ele tem parece bastante com HTML, né? Mas com componentes do React Native. Então não existe div como tem no HTML, né? Existe a view, que é muito parecida, que já é um conceito já existente tanto para Android quanto para iOS. Então é mais ou menos assim que é um código, assim, é totalmente JavaScript. Eu queria abrir todos os componentes, não todos, mas alguns componentes do React Native, mas acho que não vai dar tempo. Claro. Então, a gente... É um botãozinho que você clica assim. Java. Não. Sim. Então, essa é a mágica... Sim, essa é a mágica do framework, assim. É claro que não é qualquer código JavaScript, você tem um modelo que você tem que seguir, né? Um padrão que eles criaram. Basicamente, o que o tradutor faz é pegar tudo isso aqui que já foi escrito no modelo que eles criaram, então nada que é novidade para eles, né? A gente tem que seguir a documentação dos caras. Então eles entendem o que é uma view, o que é um texto. Depois eles pegam todo esse conteúdo aqui e vão traduzindo, então convertendo para a linguagem final que você quer exportar, seja para Android, iOS. Só que isso acontece em tempo real, assim, isso que é a magia do negócio, assim. Então isso é uma coisa que é uma vantagem muito grande dele, é que você consegue desenvolver React Native com seu celular aberto do lado e você salva o código, a coisa aparece aqui na tela, sabe? Assim, isso é muito mágico, assim. E é um projeto gigante que eu acho que o Facebook sozinho não teria conseguido sustentar isso, sabe? Assim, é um negócio muito complexo mesmo por trás, o mecanismo, mas a mágica é essa, assim, ele pega toda essa documentação, tudo que está escrito no formato que eles documentaram e traduz isso, né, converte para um arquivo do jeito que o Android é ou que o iOS é, né? Aí um pouco de quem usa, né? O React Native está no site deles também. Então o Uber tem, o Facebook, o próprio Instagram, a Tesla. Isso não significa que o Facebook inteiro seja React Native, né? Eu estava conversando com um amigo, assim, ele me falou uma coisa que é uma verdade. Assim, o Facebook ele nunca é nada, ele não é nada por si só. O Facebook é construído em cima do PHP, mas ele não é PHP também, porque nada suporta o Facebook, né? Ele é gigante, ele tem um número de acessos bizarros e umas peculiaridades muito grandes, assim. Então, o Facebook ele usa um PHP modificado, ele usa o React Native em algumas telas, não significa que tudo que você usa no Facebook é React Native. Muita parte do aplicativo assim como no Instagram, muita parte do app é também. Deixa eu falar. Eu não sei se você vai chegar nisso, mas como você já falou que está com o tempo curto, Sim. Eu queria só fazer uma pergunta. Que é, quais as desvantagens do React Native e por que alguém não usaria ao invés de usar? Tá, beleza. Eu fiz um slide falando sobre isso, já vou chegar nele, e aí eu te explico um pouco mais. Isso que você quer dizer que é o seguinte, quando ele faz a conversão, você ainda tem que ir lá e fazer uma intervenção nesse código antes de compilar, ou não? Normalmente quando você trabalha com React, você faz o ajuste no próprio código do React para ele poder... Entendeu o que eu estou falando? Sim. Não precisa. Você pode compilar direto, assim, você, né? A ideia é essa, você não mexer no código... Pode ser também. É que algumas empresas, assim como o Facebook, eles precisam integrar esse código no código deles que já existe em Android, né? O Facebook ele já tem um código gigante em Java e eles querem, às vezes, fazer uma tela ali em React Native e incluir ali dentro. Para isso, eles vão gerar um código com React Native e eles vão ter que pegar esse código e embutir ele dentro, né? Mas normalmente no projeto que você vai fazer do zero, a ideia é que você mexa sempre só no código do React. Isso, só no código ali já compila direto para iOS e Android. Tá. Aí eu vou falar um caso rapidão aqui, que a gente realmente está sem tempo, do Airbnb, né? O Airbnb, só para contextualizar um pouco,
foi uma das grandes empresas assim, que usou o React Native. E é uma empresa que merece aplausos, assim, porque os caras eles não só usam, eles não só aproveitam, como eles... Oi? Como eles iniciaram vários projetos, por exemplo, o React Native Maps, que o Airbnb criou. Hoje, a comunidade de React que mantém isso. Por quê? Eu vou falar daqui a pouco. O Airbnb ele decidiu parar de usar o React Native. Aí eu vou te contar um pouquinho o porquê. Assim. Mas enquanto eles usavam, eles começaram a usar em 2016. Nesse período, até pouco tempo atrás que eles abandonaram, eles desenvolveram muita coisa para a comunidade. E que, por ser open source, eles saíram, mas o código é da comunidade e a comunidade mantém ainda o React Native Maps. Não é porque o Airbnb saiu que deixa de existir, né? Tem um React Navigation do Airbnb também, que até hoje, né, usa para fazer navegação e tal, e é um projeto deles que ainda está no ar. Tem o Lottie para React Native. Essa biblioteca Lottie é um projeto do Airbnb que tem para várias coisas, assim, tem para Android, iOS, eles criaram para React Native, que é meio a ideia é você pegar uma animação feita no After Effects e converter isso para Android, para iOS e tal, e eles fizeram uma versão disso para React Native, né? Enfim, aí um tempo atrás, o carinha lá do time de engenharia do React Native publica esse artigo contando sobre o React Native no Airbnb. É um artigo de 5 partes, em que eles explicam por que eles começaram a usar React Native, os benefícios que eles tiveram com isso, os problemas que eles tiveram usando React Native e por que eles decidiram não usar mais a partir de agora e quais são os próximos passos assim, para eles, né? Basicamente, resumindo, assim, eles tinham a intenção de ter um time só trabalhando para Android e iOS. Eles conseguiram fazer isso com React Native, eles conseguiram criar coisas muito mais rápidas, assim, né? Tipo, o tempo de produção das coisas foi mais rápido, eles conseguiram elevar o nível da qualidade de algumas interações e tal, mas eles tiveram um problema com algumas coisas. O principal deles é que o Airbnb é um produto que já existe, assim como o Facebook, já existe o aplicativo em Java e Objective-C ou Swift lá para iOS, e eles não criaram um novo Airbnb do zero. Eles tentaram implementar o React Native e colocar isso junto com o que já existe. O problema disso é que a ideia principal deles era ter um time trabalhando para Android e iOS, e agora eles tinham 3, tinham que manter 3 times. Um para Android, um para iOS e um para React Native. E também, o time que pegou o desenvolvimento em React Native lá eram desenvolvedores iOS e Android, assim, a maioria. E o React Native ele foi feito mais para front-end desenvolver, que já está acostumado com JavaScript, desenvolver iOS e Android, do que uma pessoa que já desenvolve iOS e Android desenvolver para os dois, né? Então, não que a pessoa não possa, mas ela vai ter que estudar muito de JavaScript, vai ter que entender mais alguns conceitos de JavaScript, que é um pouco diferente, né? Então, esse foi o maior problema que eles tiveram, assim, e aí eles decidiram abandonar por conta disso, que eles estavam tendo que manter 3 times, criando 3 códigos diferentes. E a ideia inicial deles era criar um só, e eles não viram... E assim, algumas coisas também, eles sentiam que não estavam, por exemplo, o React Native Maps. Eles sentiram que o que tinha de Maps para o React Native não era bom ainda, e eles resolveram criar o deles. E eles foram criando várias coisas e acharam que não estava valendo a pena mais, assim. Acho que uma empresa do tamanho deles, assim, com um produto já consolidado desse jeito, talvez não seja a melhor coisa mesmo. Em seguida, a manager de engenharia do Facebook fez um post também, um artigo, não citando o Airbnb, mas foi logo em seguida, assim, um pouco uma resposta, tipo, falando, assumindo, assim, fazendo uma autocrítica sobre os problemas do React Native, que tem um pouco de arquitetura, e o que eles estão fazendo, como o Facebook está trabalhando para melhorar isso nos próximos anos, assim. Então, basicamente é isso, assim. Acho que é um projeto open source que é desafiador pra caramba, assim, né? Que vai trazer muito benefício, principalmente para startup, que não tem condições de manter 2 times tão grandes e quer fazer uma coisa mais rápida.
Mas ao mesmo tempo ele não é um produto tão já evoluído quanto você desenvolver em iOS e Android nativo, que você vai ter uma série de problemas, umas coisas que para um produto muito grande assim, você vai ter que acabar tendo uma equipe para cada linguagem. Assim, acho que foi esse maior desvantagem para eles. Assim. Mas, enfim, nessa época começaram a surgir algumas empresas, por exemplo, a Udacity, que é uma empresa de cursos, que eles vendiam um curso de React Native e eles usavam o React Native no app deles. E aí eles foram seguir essa onda do Airbnb de sair do React Native. E uma crítica que eu faço assim cara, esses caras eles nunca fizeram uma biblioteca pública. Então assim, eles não fizeram nada para tentar incrementar e melhorar o código do produto. Eles usaram o React Native, eles fizeram um curso disso, então ganharam uma grana em cima disso e depois entraram na onda da lacração do Airbnb para falar, a gente não usa mais, a gente é moderno, não sei o quê. E, cara, eu tenho um respeito pelo Airbnb porque esses caras eles criaram muita coisa, deixaram muita coisa para a comunidade, entenderam que nesse momento que o React Native está, o produto não está bom para eles ainda o suficiente. Então eles saíram, mas deixaram um legado bizarro para a comunidade. E eu acho que, assim como eles falam no artigo, pode ser que no futuro eles voltem a tentar alguma coisa parecida. Você acha que a tendência é avançar para só uma linguagem, só o React Native, ou você acha que não? Eu acho, sinceramente, que a tendência é a gente ir para aquela história do PWA. Não é nem mais aplicativo, assim, é você fazer tudo no browser mesmo, sabe? Um pouco do que aconteceu com o computador, né? Ao invés de a gente instalar 1 milhão de coisas do Bradesco, a gente hoje entra no site do Bradesco e acessa. Mas aí você anda um lobby muito grande das empresas por conta do ecossistema que a loja propicia. Quer dizer, eu acredito que a Apple e a Google não vão deixar isso correr, até porque elas é que são as donas dos motores e fazem os browsers. Eu acho que assim, é difícil imaginar uma situação em que o ecossistema da loja fique fora do... Você não acha? Sim, acho demais. É uma coisa que é um impeditivo para o PWA estar maior do que ele é hoje, assim, era para ele já estar muito maior, assim. Com certeza, assim, a Apple foi que teve mais resistência porque é uma ideia que surgiu dentro da Google, mas a própria Google, a Google tem milhares de projetos, né, e nem sempre ela investe em todos, assim. A Mozilla defendia muito mais isso do que eles, assim. Agora, só complementando a pergunta dela, qual que é a visão, você sabe, assim, qual que é a visão que a Google e a Apple têm em relação ao React? Quer dizer, eles acham que é interessante por conta da facilidade que teria um desenvolvedor de criar e estar nas duas lojas? Há um interesse das duas empresas em, teoricamente, desenvolver o próprio código de forma a facilitar o avanço do React? Sim, não necessariamente do React. Assim, como eu mostrei ali no slide, a Google criou o próprio produto dela para fazer isso, que é o Flutter, né? A Apple, eu não posso falar muito, assim, eu nunca vi uma iniciativa dela muito favorável a isso. Assim. Eles são mais chatos com código, né? Eles preferem que todo mundo escreva Swift, que não exista mais Android, acho que é o plano perfeito para a Apple, né? Mas eu acho que sim, cara. A Google tem essa iniciativa do Flutter e tal. Teoricamente, se houver uma mudança muito grande de perspectiva em relação a uma das duas, pode botar abaixo um projeto inteiro como React, né? Assim, Pode. Amanhã, mudamos a nossa API toda e o nosso software Swift vai fazer a conversão, mas o que você tinha antes de padrão de conversão não funciona mais. Acabou, né? É um risco que pode se correr, assim, que já aconteceu várias vezes com outras, né, igual ele estava falando do WebView lá, que eles diminuíam a velocidade, é um risco que se corre, assim, mas, enfim, acho que por enquanto, não sei se é um problema, assim, é isso, assim. Só pra gente... então esse cara aqui, ele chegou magicamente numa solução que é quando usar o React Native. Você é o Airbnb? Se não, pode usar. Se você não usa. Não, sacanagem, mas enfim, cara, é isso, assim. Eu acho que é bom, bem bom para quem, principalmente para startups que estão começando, que querem testar uma ideia, que querem criar uma primeira versão de um produto. É muito legal, porque você consegue fazer um tempo muito rápido, um produto com qualidade, com performance, e você vai ter que manter um time só pequeno
desenvolvendo para os dois, assim. Então, é uma coisa que eu acho que vale a pena apostar. É claro que essas empresas maiores, elas têm umas soluções muito específicas que acaba tendo que ter muitos times diferentes e isso pode não ser muito vantajoso, pode até atrapalhar, na verdade, né? Então, acho que uns pontos positivos, assim, só para concluir, acho que é isso, assim, tem um processo de build muito rápido, assim, porque você meio que usa a mesma coisa para os dois. Você tem um código só para Android e iOS, isso nesses casos, né? Óbvio que a gente teve o caso do Airbnb que eles acabaram tendo 3. Você tem uma arquitetura de código mais próxima, né? Porque o projeto é o mesmo, tanto para Android quanto para iOS, e você pode ainda, dependendo do que você utilizar no seu projeto, se o seu projeto para web principalmente for em React para web, né? O seu site pode ainda conversar muito com esses componentes. Assim. Você tem um único time para desenvolver, o Hot Reload, que é aquilo que eu falei, né? Que você salva uma coisa e você vê no seu celular em tempo real. E, enfim, comparado ao que a gente tinha de híbrido, né, antigamente, com isso a gente tem apps super rápidos, que eles são de fato na linguagem final ali. Eu acho que tem muito mais ponto negativo, mas, enfim, acho que os principais são esses, assim, os que mais pesam mesmo. Pode exigir uma experiência prévia caso você queira fazer uma coisa muito específica. Por isso que eu acho que, assim, é bom você utilizar o React Native tentando explorar o máximo que ele pode oferecer e não tentar criar uma coisa nova, inventar a roda. Porque quase todas as APIs ele já acessa, você já consegue fazer praticamente tudo com ele, assim, mas meio que seguindo o padrão deles de código e tal. E aí eu acho que, cara, assim, a conclusão que a gente tira do Airbnb é muito difícil você fazer um projeto em React Native e tentar integrar com o que já existe, assim. Isso eu acho que é uma coisa que não funciona muito bem, assim, né? Acho que se você está querendo fazer um produto do zero, ele vai funcionar muito bem, você vai ter um resultado excepcional. Mas a gente viu que as empresas que abandonaram foram justamente tentaram pegar um resultado em React Native e embutir ali no código deles já existente em Java, em Objective-C. O Facebook faz isso, mas eles criaram um negócio, então se algo não funciona bem, eles vão lá e modificam na hora. Assim. Pode falar. Não. Tá. Então é isso, assim, algumas dicas que eu dou nessas experiências que eu tive é isso. Para tentar não reinventar a roda, assim. O React já tem vários componentes prontos, coisas que funcionam muito bem de forma nativa no Android, no iOS. Então se você vai usar um botão no React Native, o componente botão mesmo, ele não vai reinventar a roda, ele vai pegar o botão nativo do Android e o botão nativo do iOS. Você tem como criar botões diferentes e tal, mas, enfim, você não precisa ficar reinventando isso. Não estou falando em termos de UX, nem design, nada disso. Assim, é mais em questão de código mesmo. Acho que é legal, antes de você fazer em algum projeto muito grande, você tentar desenvolver um app simples, assim, uma coisa interna. Porque, enfim, o fluxo ele parece muito confuso de trabalho, mas a primeira vez que você coloca um app para rodar ali, você vai ver que você vai se acostumar muito rápido. Assim. Tentar entender a lógica de desenvolvimento mobile, porque a web ela funciona de um jeito, o mobile funciona de outro. Né? A web é aquela coisa louca que você vai clicando e as coisas vão abrindo e o que não estava mais atrás não tem o menor problema. E o mobile é uma história um pouco diferente. Assim, você trabalha com views, dependendo de como você navega no seu aplicativo, uma view vai por cima da outra e uma hora você pode tirar ela e mostrar o que está embaixo. Então, se você ficar pensando web, às vezes você pode ter alguns problemas também. Embora você não tenha que ser um desenvolvedor mobile para fazer isso, você tem que tentar pelo menos entender um pouco a lógica de como os aplicativos funcionam e tal. Isso é uma dica de ouro, assim, tentar ter uma arquitetura para organizar bem seus componentes e reaproveitar, porque é isso que vai te fazer ter uma velocidade para entregar um app muito rápido, para testar uma ideia rápida, para criar um produto rápido. E é isso, pensar mais nessa ideia mesmo, pensar em sempre criar componentes que vão ser reutilizáveis sempre. Um pouco do que eu uso, assim, eu uso a ideia de Atomic Design, né? Você separar tudo em átomos, moléculas e tal, isso ajuda a ter uma reusabilidade. Eu utilizo o Redux e Redux Persist para tratar
a camada de dados do aplicativo, então eu consigo salvar coisas offline, né? Como é o caso do aplicativo do Hacktown, a gente salvou a lista dos palestrantes todas offline, então mesmo sem internet a pessoa conseguia acessar aquilo. O React Navigation eu uso para fazer toda a parte de navegação do app, mas tem vários outros projetos para fazer isso. O Styled Components é um jeito de você escrever estilo para React Native e ele é o mesmo jeito que você escreve para Native, você escreve para Web. Ele é um framework que funciona para os dois. Então, um projeto que você está desenvolvendo a versão do site mobile e você está querendo fazer um app muito parecido, é muito bom você usar esse cara porque você vai conseguir reaproveitar código entre Web e nativo. O Jest é uma ferramenta para testes, assim, para você testar o seu código. E o Expo.io, eu indico para todo mundo aqui que está a fim de testar e criar alguma coisa em React Native, sair daqui já experimentando. O Expo é um conjunto de ferramentas que funciona em cima do React Native, que facilita o desenvolvimento. Assim. Então ele é extremamente didático. Você instala o aplicativo do Expo no seu celular e você consegue ver o seu projeto em React Native de qualquer lugar. Então, é muito legal. Quem está afim de começar a experimentar, desenvolver alguma coisa e entender como funciona, é legal dar uma olhada nesse cara. E também, cara, estudem JavaScript, assim, se vocês estão afim de fazer isso. Eu indico sempre para quem me pergunta como aprender JavaScript, eu indico essa série de livros, que também é código aberto aí. Ela tem no GitHub, todos os livros completos estão no GitHub, mas se você quiser comprar também, edição física tem na Amazon para Kindle, enfim, e-book, né? Tem tudo. Tem até um projeto de tradução também de código aberto desse livro, que eu participo também no GitHub, que a gente está traduzindo todos. E para quem quer aprender JavaScript é muito legal, assim. E é isso, perguntas? Alguém tem mais alguma dúvida? Já estouramos 50 minutos, né? Alguém tem alguma outra questão? As perguntas foram tiradas durante também. Beleza. Acho que é muita informação, assim, mas espero que vocês tenham aprendido, assim, acho que é importante entender a ideia do open source, né? E a ideia da gente conseguir criar coisas de forma colaborativa e como que o mundo hoje, principalmente digital, está sendo movido por essa ferramenta democrática e colaborativa que, enfim, cria coisas que dificilmente uma empresa sozinha, por maior que ela seja, conseguiria fazer, né? Então é isso, gente. Valeu!